Olá! Olhem quem apareceu novamente, eu mesma. Vamos lá, galerinha, sejam bem-vindos aí à aula, tá? Turminha do 4º ano. E vamos fazer mais uma correção da nossa atividade. E o nosso assunto estudado na nossa última aula foi ciclo da matéria. Esse assunto nós encontramos disponível na página 33, 34, 35 e 36 do nosso livro. E a nossa atividade se inicia na página 37, 38, 39, 40, 41 e 42, tá? Então vamos lá para a nossa correção de hoje. Primeira questão, observe a imagem. Aí nós temos aqui, ó, um menininho dormindo, tá? O que, Ringo? Está com fome? E nós temos aqui uma lagartixa, tá? Aí o menininho acende a luz. Clique. Ok. E aí na terceira imagem nós já vemos o menino deitado e a lagartixa em cima da luz comendo alguns insetos, tá? Na letra A, agora, marque a única afirmativa correta para cada uma das perguntas. Letra A. Pode existir alguma relação alimentar entre a lagartixa, os insetos e o menino? Letra A. Sim, vamos marcar aí sim. Justifique a sua resposta anterior. Aí nós temos duas alternativas. A primeira, a lagartixa come os insetos e os insetos se alimentam do sangue do menino, tá? Lembrem aí que vocês estavam tirando muito essa dúvida. Se o animal comeu ali o capim, a planta, e um outro animal comeu ele tem contato com esse capim, lembram disso? Então, aqui é esse mesmo exemplo, tá? Essa mesma relação aqui. Então, a lagartixa come os insetos e os insetos se alimentam do sangue do menino. Então, vamos marcar aí essa alternativa, tá? A primeira. Segundo, por que os seres vivos precisam de alimentos? Por que, gente? Porque a energia e os nutrientes necessários para a nossa sobrevivência, tá bom? Então, eles precisam se alimentar para obter a energia e os nutrientes necessários à sua sobrevivência. Nós falamos muito sobre isso também na aula. Terceira questão. Marque a afirmativa que define a função da fotossíntese nas cadeias alimentares. Gente, tem hora que eu falei uma palavrinha errada, é porque o livro da prova as palavrinhas são bem pequenininhas, não é igual de vocês, tá? Então, por isso, tem hora que eu acaba lendo uma palavrinha errada. Nós temos aí a primeira hipótese. A fotossíntese é o processo pelo qual as plantas não produzem seu próprio alimento. Esses seres vivos são os consumidores das cadeias alimentares. Segundo quesito, a fotossíntese é o processo pelo qual as plantas produzem seu próprio alimento. Esses seres vivos são os produtores das cadeias alimentares. A alternativa correta é a segunda, tá? Então, vamos fazer aí um X na segunda questão, alternativa. Quarta questão, nós temos: em todos os ambientes naturais, há produtores, consumidores e decompositores. Nós vimos isso naquela nossa relação da cadeia alimentar, que estão em permanente interação. Agora, analise o esquema e marque a única alternativa correta. Nós temos o número 1, nós temos aqui um fruto estragado. Número 2, nós temos aqui o milho. Nós temos aqui a galinha e nós temos o ovo. Depois nós temos a fruta novamente, tá? Então, esse ciclo vai sempre se repetindo, tá? Então, vamos lá.
nós temos aqui que uns são os decompositores, tá? Nesse frutinho aqui nós temos as bactérias e os fungos. Bactérias e fungos são decompositores? Ok, certinho. A planta, que nesse caso aqui é o milho. O milho é o consumidor? Não, tá? O milho ele se enquadra aqui como produtor, tá? E terceiro, nós temos a galinha como consumidor e o homem como consumidor. Então, esse primeiro quesito está errado. Segundo, nós temos o como produtor. As bactérias e fungos são decompositores, eles decompõem, tá? Eles não produzem. Os consumidores. A planta aqui não é consumidor. A planta produz seu próprio alimento usando a energia do sol e utilizando também os sais minerais e os nutrientes através dos fungos e bactérias, tá? Que os fungos e bactérias eles mandam esses sais minerais para a terra através do solo, tá? Então a planta produz seu alimento através disso e da luz do sol pelo processo de fotossíntese. Então aqui também não é, tá? Terceiro, nós temos aí decompositores, tá? Então as bactérias e fungos são decompositores, então o primeiro tá ok. As plantas, consumidores. Não, as plantas são produtores. E 3, que é a galinha e o homem, são consumidores, não produzem. Então, nem a galinha nem o homem produzem o seu próprio alimento. Então, nós só temos aí o nosso último quesito. Nós temos um para decompositores, ok, bactérias e fungos, certinho. A planta, como produtor, produz o seu próprio alimento, correto. E nós temos a galinha e o homem como consumidor, ok. Então, a última alternativa é que é a alternativa verdadeira. Então, nós temos um para decompositores, 2 para produtores e 3 para consumidores. Então, marquem isso aí, tá, gente? Página 39. Nós temos aí o milho, depois nós temos a galinha e depois nós temos o homem. Então, vamos observar aí esse exemplo da cadeia alimentar. Na letra A, quem é o produtor? O milho, que produz o seu próprio alimento, tá? A planta. Então, a planta, e nesse caso aqui é representado pelo milho, tá bom? Quem são os consumidores? Nós temos aí a galinha, que se alimenta da planta, que nesse caso é o milho, e nós temos o homem que se alimenta da galinha, tá? Então, a galinha e o homem são os consumidores. Escrevam aí. Sexta questão. Leia e responda. Em um debate em sala de aula sobre a situação dos seres vivos no ecossistema, Ana afirmou: no ambiente existe uma sequência de seres vivos que se alimentam dos que os antecedem e são consumidos pelos que os seguem. Essa afirmação descreve o quê? Essa afirmação descreve a cadeia alimentar. Tá certo, gente? E nós vimos até representada aqui, tá? Então, descreve a cadeia alimentar. Sexta questão. Na sétima questão, responda. De acordo com a sua alimentação, como podem ser classificados os animais? Nós podemos classificá-los em 3 tipos. Os herbívoros, tá? Que é o primeiro tipo. São aqueles animais que se alimentam de plantas. Segundo, os carnívoros se alimentam de carne. E o terceiro, onívoros,
que se alimentam tanto de planta como de carne, tá certo? Então, herbívoros se alimentam de plantas, carnívoros se alimentam de carnes e onívoros se alimentam tanto de planta como de carne. Letra B. Os animais são decompositores. O que são animais? Decompositores, tá? São seres vivos que se alimentam da matéria orgânica de organismos mortos, como restos de animais e de vegetais, que no nosso caso são as bactérias e fungos. O que são animais produtores? São os seres vivos que produzem seu próprio alimento, tá? Nós temos aí a planta como exemplo. E consumidores são seres vivos que se alimentam de outros seres vivos, tá bom? 8ª questão. Nós temos aí o exemplo de os consumidores, nós mesmos, tá? Nós nos alimentamos de outros seres vivos. Mas no caso aqui dos animais, nós temos aí o leão, tá? 8ª questão. Marque V para verdadeiro e F para falso. Os animais não precisam de energia dos alimentos. Falso. Os animais precisam da energia e dos nutrientes dos alimentos para sua sobrevivência, assim como nós, tá? Então é falso. Todo ser vivo precisa se alimentar para sobreviver e para reproduzir. Verdadeiro. Terceiro, os animais podem ser classificados de acordo com seus hábitos alimentares. Verdadeiro. Nós já vimos que eles podem ser carnívoros, onívoros ou herbívoros, tá? Não existe nenhuma relação de equilíbrio na alimentação dos animais. Falso. Nós vimos que na cadeia alimentar existe sim essa relação, tá? Tanto ele serve de alimento para um outro animal, como ele se alimenta de um outro animal. Letra e o último quesito. Todas as alternativas são falsas. Errado. Nós temos aí questões verdadeiras. Então, a nossa sequência será F, V, F e F. Página 41, nós temos a 9ª questão. Nós temos aí o exemplo aqui. Produtor, aí nós temos consumidor e nós temos os decompositores, que são as bactérias e fungos, tá? Qual é a importância dos decompositores para a sobrevivência dos vegetais? Por que os decompositores, tá? Então, por que as bactérias e fungos elas são importantes nesse processo da cadeia alimentar? Por quê? Porque eles transformam os restos de animais e plantas em nutrientes que serão absorvidos pelos vegetais para produzir seu próprio alimento. Então, a importância dos decompositores são isso aí, tá? Transformam os restos de animais e plantas em nutrientes que serão absorvidos pelos vegetais para produzir seus próprios alimentos. Na 10ª questão, nós temos aí dê exemplo de. É uma resposta pessoal, mas a Pro trouxe a sugestão de resposta para vocês. Produtor, as plantas. Consumidor primário, o coelho, tá? O coelho se alimenta da planta. O consumidor secundário, nós temos aí a onça. E o decompositor, os fungos, tá? Nós temos aí a 11ª questão. Escreva V para verdadeiro e F para falso. A lagarta produz seu próprio alimento. Falso. As folhas que caem e a lagarta que morre vão se tornar sais minerais
pela ação dos decompositores. Verdadeiro. Os vegetais ou plantas produzem seu próprio alimento e são chamados de produtores. Verdadeiro. Um exemplo de cadeia alimentar. O gavião que morreu tinha comido o rato que comeu o milho. Verdadeiro. Então, na nossa 11ª questão, a sequência será F, V, V, V. Página 42. Circule o que se pede. Como são classificados os animais que se alimentam de sangue? Eles são carnívoros, hematófagos ou herbívoros? São hematófagos, tá? E os insetos são inseticívoros, hematófagos, tófagos ou herbívoros? São inseticívoros, tá? Então, vamos circular aí essas duas palavrinhas. Na 13ª questão, escreva H para herbívoros, C para carnívoros e O para onívoros. Nós temos aí, na primeira coluna, galinha, onívoro, cão, carnívoro, onça, carnívoro e lobo-guará, onívoro. Segunda coluna, nós temos cavalo, herbívoro, lagarta, herbívoro, gambá, onívoro e o gavião, carnívoro. Terceira coluna, nós temos capivara, herbívoro, boi, herbívoro, jacaré, carnívoro e homem, onívoro, tá? 14ª questão. Complete as frases corretamente. Então, os consumidores se alimentam de carne. Então, os consumidores carnívoros se alimentam de carne. Os consumidores herbívoros se alimentam de vegetais. Os consumidores onívoros se alimentam de carne e de vegetais, tá certo, gente? E a 15ª questão, leia as afirmativas e marque sim ou não. As bactérias, letra A. As bactérias e os fungos se alimentam de matéria orgânica de organismos mortos. Sim, então letra A nós vamos marcar sim. Os produtores se alimentam de vegetais. Não. Os produtores produzem seu próprio alimento, no caso as plantas, através da luz do sol, tá? E dos sais minerais, dos nutrientes da água, a partir da decomposição que os fungos e as bactérias fazem. Os consumidores são seres vivos capazes de produzir seu próprio alimento. Não. O único que consegue produzir seu próprio alimento são os produtores, nesse caso a planta. Os consumidores, tá? Consomem, eles não conseguem produzir. Nós, os animais, não produzimos o nosso próprio alimento. Então, nós encerramos a nossa correção, tá? Eu espero que todos vocês tenham acompanhado. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. A Pró está morrendo de saudade de vocês. Beijos.